uma breve palavra, primeiro para os cumprimentar a todos, muito boa tarde a todos. Hoje é um dia tão bonito, mas é agradável ver que está aqui tanta gente para dar apoio a dois homens, permitam-me que diga, dois grandes amarantinos, dois homens brilhantes, que têm um amor incalculável, um amor enorme a esta terra, e portanto hoje é isto que vamos falar, desta paixão, desta dedicação tão grande a Amarante, que nos faz com que hoje estejamos aqui todos para falarmos sobre esta linda terra. Mas, portanto, cumprimento, obviamente, o professor António Monterroso, o professor Francisco Teixeira, um agradecimento muito grande pela dedicação à causa de Amarante. Cumprimento também o Dr. Vasconcelos, que irá fazer a apresentação deste livro, mas permitam-me também, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Amino Abreu, um cumprimento especial também à Dra. Ivone, que se juntou a nós, Vice-Presidente da Câmara de Baião, e um cumprimento, obviamente, a todos os presentes, todas as entidades que hoje decidiram vir aqui até a Biblioteca de Amarante. Estamos aqui para falar da apresentação deste livro, Amarante, Passado e Presente. Estamos a falar de um livro em que há aqui uma dedicação muito grande de dois homens que decidiram aprofundar o conhecimento e aprofundar a memória coletiva que há desta nossa terra. E é importante este contributo que é dado no sentido de podermos continuar a preservar a nossa identidade. Isto faz também com um trabalho que é feito, que depois vem expresso no livro e que ireis ter, obviamente, a oportunidade de poder, agora neste período natalício, de poder aprofundar algumas histórias e um pouco o percurso que foi esta cidade e este concelho. Eu quero-vos, em nome do município, agradecer esta dedicação e, obviamente, que eu sou suspeito, que eu sou muito amigo destes dois homens. Aliás, temos aqui algumas promessas feitas, algumas tertúlias que vamos ter que fazer para nos lembrarmos de algumas histórias. Já tive a oportunidade de estar presente em uma ou outra ocasião em que tive a oportunidade de aprender muito sobre a nossa terra, sobre as nossas histórias, sobre os nossos lugares. Amarante é rico em história, é rico em personagens, é rico, e portanto é importante termos pessoas que se dedicam desta forma, com esta vontade de nos ajudar a recordar, obviamente, todo este passado e todo este presente. E eu, se me permitem, iria então passar a palavra ao Dr. Vasconcelos, que nos vai vai-nos fazer a apresentação deste livro e, seguidamente, obviamente, os autores irão tomar a palavra, irão também falar um pouco do que foi esta experiência e esta pesquisa, que julgo que terá dado muito trabalho, mas também deu, obviamente, muito prazer. Acredito que vão-nos falar do prazer da pesquisa que fizeram ao longo deste tempo todo e que hoje aqui está materializado nesta apresentação deste livro. Então, sem mais demoras, eu iria passar então a palavra ao Dr. Vasconcelos. Sr. Doutor, faça o favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Estou a cumprimentar o Sr. Presidente, os meus amigos, o Sr. Professor Teixeira, o Sr. Monterroso e todas as pessoas que vieram aqui assistir, e muitos meus amigos, o Doutor, o Presidente da Assembleia Geral e a Sra. Vereadora, que somos amigos também já há muita idade. Ainda somos meio diferentes, porque ainda pertenço à família dos Monterroso. Eu não sei se vou frustrar os meus amigos, porque não sou a pessoa mais indicada para falar sobre a história da Amarante, que é o que compreendo. O livro foi feito pelo professor Teixeira e pelo professor Monterroso. Eu estou muito ligado à Amarante por questões familiares, a minha tia era daqui, dos Pereiras, de Fulgoso, e vivia no mar. Amarante é uma espécie de símbolo da terra prometida, onde a gente gostava de ir, era Amarante. Porque Amarante, na altura em que eu andei a estudar no Marco, e depois fui para o Porto, era uma espécie da meca desta zona. A gente gostava de vir aqui, às festas de São Gonçalo, e gostava de passear por cá. E tenho cá muitos amigos, felizmente. O livro anda em volta de duas questões que são eternas, que é a questão do sagrado e a questão do profano. Essas questões dominaram sempre os meus povos até hoje, porque o homem tem limites da sua própria existência, a partir do qual
ele não tem outro recurso senão ser pensar naquilo que o transcende. E todo o sumário do livro anda à volta disso. Eu penso que é muito importante hoje pensarmos sobre a história. Nós vivemos um tempo que é um tempo que nos infantiliza, onde se desenvolve uma espécie de cultura do contacto. As pessoas vêm para a internet, digitalizam e estão logo com as informações, e isso não desenvolve aquela cultura que nós precisamos, que é a cultura reflexiva, e do saber voltar atrás, ver se compreender bem, e o livro proporciona-nos isso, proporciona-nos ganhar uma cultura que se desenvolve no interior de nós mesmos. Aquela que é preciso ler, é preciso saber interpretar, saber perceber o que está escrito, muitas vezes volta-se atrás, e através daquilo que está dito, que se leu, a gente liga a outras coisas. Isso é uma questão que se passa no interior de cada um de nós. Uma grande poetisa que esteve também ligada a Amarante, foi a Sofia de Melbranho, dizia o seguinte: o meu interior é uma atenção virada para fora. Eu penso que é isso o grande drama do tempo de hoje. É não descuidarmos o pensamento que se desenvolve no interior, que funciona como uma espécie de background, que dentro de nós mesmos é capaz de depois saber ver as diferenças, saber problematizar. Essa cultura reflexiva que vai caldeando o nosso interior só se faz pela leitura. Foi um bom serviço que faz a Amarante, os autores deste livro, Amarante, passado e presente, e disponibilizam o livro com serviços que prestam à terra, às escolas e aos professores. É bom que os alunos aprendam a gostar da sua terra. Nós precisamos da memória, como precisamos da história. Precisamos saber quem são os nossos pais, quem são as nossas famílias, e em relação aos espaços territoriais, também precisamos saber qual a origem, quem conhece a sua terra gosta mais dela, sintoniza mais com os problemas da sua gente e é capaz de a defender melhor. Ora, este serviço prestado pelos autores dos livros é um serviço que honra o amarantino, porque ser amarantino não é propriamente só ser habitante de Amarante, é também sentir a Amarante por dentro, por aquilo que fez a Amarante. Um poeta desta terra, que é alguém o comparou a Fernando Pessoa, Teixeira Pascoais, ele dizia sobre a memória, tem um verso que suponho que se chama Poema, que é naquela antologia Sempre, em que diz o seguinte: sou em futuro o tempo que passou, em mim o antigo tempo é nova idade, o antigo tempo é nova idade. Isto quer dizer muita coisa, quer dizer que de facto, sem a memória do passado, nós não percebemos o rumo que devemos dar a nós mesmos, porque a memória é um vínculo com a nossa identidade, e nós precisamos desse vínculo com a nossa identidade, saber quem foram os nossos pais, quem foram os nossos avós, saber a que terra habitava, quem foi qual a origem dessa terra, como é que ela se desenvolveu, e a partir daqui da história da sua terra ele sente que faz parte dessa própria terra, e essa terra é como que há uma coisa que faz parte dele. Amarante não é um lugar no GPS, nem foi feita pela Junta Autónoma de Estradas. É um lugar onde nós sentimos os nossos antepassados. O próprio Teixeira Pascoais tem uma outra frase que é também importante, que ele diz mais ou menos o seguinte: o convento de São Gonçalo é a memória, eu tenho isso aqui apontado, não sou muito desorganizado sobre si, é a memória de nós mesmos, daquilo que nós fomos e daquilo que queremos ser. É mais ou menos isto, mas eu depois chego lá, quando chegar lá. Bom, a história da Amarante tem duas grandes fases. Como os meus amigos sabem, até o século VIII não havia propriamente história, no sentido que nós hoje lhe damos. A história foi criada com a Academia de História no século XVIII, e o padre Dom Manuel Caetano de Sousa, que é um dos fundadores da Academia da História, dizia o seguinte: quem quer fazer história e não se preocupa com a geografia, o território e a alma do povo que o habita, é como um pintor sem desenho, um piloto sem carta de navegar, ou general sem um mapa do país. Os autores do livro
tiveram essa preocupação de contextualizar a história da Amarante. E contextualizaram-na usando sobretudo três fontes. A primeira, uma fonte documental, são investigadores, historiadores, urbanistas. Depois, as atas das reuniões da Câmara, o sentido das pessoas daquelas reuniões, o que elas defendiam para a sua terra, as intervenções que faziam, e depois os recortes dos jornais, sobretudo a Flor de Tâmega. Entre os investigadores, os autores do livro citam Artur Magalhães Basto, que foi um historiador de Porto, Padre António Carvalho da Costa, Teixeira de Pascoais, Albano Sardoeiro, José Pinho, o Padre Francisco Magalhães, que tem uma história sobre a Amarante, sobretudo ligada à Revolução Francesa, e António Canto. Podiam ainda citar outros, e suponho que se referem também a eles de passagem no próprio livro, nomeadamente o António Cardoso, que também parece-me que está, e a doutora Mira José, que faz parte desta casa, que tem um trabalho interessantíssimo sobre as misericórdias. Tive ocasião de oferecer-me, eu nem eu conheço pessoalmente, mas oferecer-me, e é um trabalho interessantíssimo. Depois fizeram as atas, como já referi, e os recortes dos jornais. Os jornais, eu tenho em casa muitos recortes de jornais, porque antigamente havia o vício de sublinhar o que interessava nos jornais e depois fazer recortes. Os recortes que eu tenho, por acaso, têm um defeito, que é não terem a data. Muitas vezes não têm a data. Nós temos, em Portugal, uma pessoa que se dedica muito a isso, que é o Pacheco Pereira, foi uma colega da faculdade, e há tempo se referiu a isso. Os recortes dos jornais são muito importantes por muitas razões. Uma delas é que, nos jornais, a gente percebe o auditório que tem aquele jornal, a quem é que ele se destina. E, por sabermos a quem se destina o jornal, nós percebemos as preocupações dominantes daquela terra. E depois também há uma questão interessante, que há de haver alguém que um dia faça, que é uma hermenêutica dos textos dos jornais. Isto é, saber porque é que se afirma aquilo que está afirmado. Porque é que isto é um problema e não outro. Porque é que escreve fulano e não cicrano. Esta hermenêutica dá-nos uma radiografia perfeita de um determinado tempo. O recurso aos recortes de jornais, que em livros é raro, os autores de Amarante presente e presente fazem muitos recursos ao recorte de jornal, nomeadamente ao Flor de Tâmega, que penso que é o jornal mais significativo aqui da Terra. Bom, depois, o Miguel Torga, num dos seus livros, tem uma frase que é importante. Diz o seguinte: se quer conhecer um povo, visite a sua igreja. Eu penso que este poderia ser a síntese do livro. Eu penso que o livro tem um fio condutor que anda à volta das questões ligadas ao sagrado e profano, mas que, no fundo, se pode resumir em 4 questões. Amarante antes de São Gonçalo. Chegada de São Gonçalo a Amarante. Segundo ponto. Terceiro ponto. Amarante depois de São Gonçalo. E quarto ponto. São Gonçalo, as invasões francesas. Agostina Bessa Luís, que é uma senhora da terra aqui do doutor, Sr. Presidente da Assembleia, dizia o seguinte: o que resta é sempre o princípio de alguma coisa. Isto é muito importante. Quando Amarante foi incendiado, quando tudo parecia destruído, é que Amarante renasce e com uma nova configuração. É o princípio de alguma coisa. Os autores do livro referem isso e de uma forma que me parece muito apropriada, digamos assim. Amarante antes de Santo Gonçalo. Que era Amarante antes de Santo Gonçalo? Naturalmente era um local estratégico. Por aqui deviam passar guerreiros, deviam passar comerciantes, porque havia as minas de ferro no Marão, e deviam passar também peregrinos, porque havia aqui, bem perto, o santuário de Panóias, em Vila Real, e havia outro em Penafiel. É natural que aqui passasse muita gente, e serviço de repouso. Era o fundo de uma serra, onde era preciso ganhar força para depois passar, chamado carreiros, por onde que os levava à Vila Real, ou então para trás dos montes, ou para o voo do litoral. E, portanto, era um bom local para descanso. E até porque tinha o rio. O rio tinha um problema, é que não se podia sempre ultrapassar, não é?
era um local de repouso. No século VI e II a.C., é possível que estivesse aqui, como refere o livro, os turetanos. Os turetanos eram um povo muito culto. O Estrabão diz que foram os primeiros a trabalhar o ferro. E é muito possível que eles tivessem passado por aqui, fizessem a sua araduca, que era a vila, e que esse povoado se concentrasse aqui. É muito possível porque Amarão é já aqui, e o sítio mais indicado para descansar, depois de fazer o trajeto para Braga, para Guimarães, ou para outros sítios, é de facto pousar aqui algum tempo para depois seguir. É muito possível que no século II a.C. os romanos também aqui estivessem. E talvez fossem eles os que deram o nome à cidade de Amarante. Isso é referido no livro. Para os romanos, esta era uma vila que estava junto a Amarante, ante Maranos, ou ad Maranos, e, portanto, o chamar ad Maranos acaba por se simplificando e dar o Amarante. Também é possível que por aqui tivesse tido uma casa, uma quinta, o senhor chamava Amarantus, que era um cabo de guerra romano, e daqui e também se referissem à quinta do Amaranto. Também é possível que Amarantos, um governador romano, também tivesse ligado aqui, pois está sepultado em São Marcos, em Braga. Também é muito possível que tenha sido daqui o Santo Amaranto, que foi martirizado em França e que foi no tempo do Imperador Décio. No século VIII, já depois de Cristo, por aqui também passaram, de certeza, porque há aí os castelos dos muros, a invasão dos barros ou dos mouros, o que eu chamar. E a reconquista também tem muito a ver com o Amarante. O fim das cruzadas foi no século IX, e há relatos de que por aqui passaram peregrinos em direção a Santiago de Compostela. Santiago era conhecido pelo Mata-Mouros, como toda a gente sabe, por ter estado ao lado de Ramiro I das Astúrias no combate aos mouros, portanto, os chamavam os infiéis, e é muito natural que o fim da Reconquista significasse um tempo de paz em que o transcendental vinha ao coração das pessoas, e as pessoas diziam, têm de agradecer vivemos, e portanto as peregrinações a Santiago de Compostela se fizessem. E de facto há relatos de terem por aqui passado peregrinos que se curavam, nomeadamente há um relato nos Marinheiros, no tempo do Gonçalo Dias, que foi um santo daqui de São João da Folhada, que passavam por aqui e recorriam ao hospital quando iam em peregrinação para Santiago de Compostela. Ora bem, estes povos, com crenças diferentes, quando conquistavam uma terra, nessa altura, a estratégia era da terra queimada, quer dizer, eles quando passavam, para não ser recuperada pelos que lá tinham estado, geralmente incendiavam as terras. Incendiavam as terras, procuravam destruir tudo, para que o povo que lá tinha estado não voltasse ao mesmo sítio. De maneira que Amarante terá sofrido muito com isso. Os confrontos entre povos foi sempre sangrento e destruidor, e quem mais se ressentiria disso terá sido uma ponte que aqui havia, a ponte romana, e uma ermida que terá sido construída junto à ponte. Chegada de Amarante de São Gonçalo. A história de São Gonçalo é uma história sedutora, mas ao mesmo tempo muito controversa. São Gonçalo está envolto em muitas lendas. Frei Luís de Sousa, acerca da geografia, tem uma definição interessante. Frei Luís de Sousa diz o seguinte: sobre os santos, deve-se escrever sobre um santo o que servir a glória de Deus e for para nós um exemplo a imitar. Portanto, o rigor, não se pode esperar um rigor, uma naturalidade naquilo que os hagiógrafos escrevem, porque eles têm uma preocupação apologética e não uma preocupação científica de relatar a verdade. As biografias de São Gonçalo aparecem muito tarde, só aparecem no século XVI, embora as referências ao culto de São Gonçalo sejam muito mais recentes. Por exemplo, por volta no século XIII, por volta de 1279,
mais propriamente em 18 de maio de 1879, há um testamento em que Maria Joanes lega os seus bens à igreja de São Gonçalo. Mas nada diz sobre o São Gonçalo. Quem é o São Gonçalo? À volta do São Gonçalo, como disse, há muitas lendas. Pensa-se que São Gonçalo terá sido um dominicano, há quem defenda que terá sido um beneditino, e houve mesmo disputas, em 1608, em Lisboa, uma disputa sobre a ordem que pertencia ao São Gonçalo. E os dominicanos retiraram o hábito de beneditino, na procissão foram buscar o São Gonçalo e retiraram o hábito beneditino. E esta picardia só foi resolvida muito mais tarde por um Papa. O Papa terá obrigado a que, a partir de uma determinada data, os beneditinos reconhecessem que São Gonçalo é dominicano. A vida de São Gonçalo é uma vida interessantíssima. São Gonçalo, que ter-se-á chamado Gonçalo Pereira, terá sido da família do Conde Estevão, foi da família, de certeza, de Mendes de Sousa, que era um nobre, que tinha ligações aqui a São João da Folhada, estas terras, que, portanto, na altura, aquilo eram terras antigos coutos, não é? Portanto, não tinha a designação que nós tratamos hoje. Este São Gonçalo Pereira terá nascido em 1190 em Ariconha, é uma freguesia de Tagilde, próximo de Vizela. Portanto, pertencia a uma família nobre que estava ligada ao Mendes de Sousa. Ele foi... E porquê é que ele é nobre? Porque naquele tempo a condição de estudante não era determinada por uma obrigação da coroa ou do clero mesmo. Só estudava quem tivesse muito dinheiro, e quem estudasse só tinha um sítio para estudar, que era junto de um bispo ou de um padre. Era aí que ele aprendia as primeiras letras. E o São Gonçalo foi educado por um bispo, o arcebispo de Braga, Dom Estevão da Silva. Dom Estevão da Silva, portanto, nós estamos num tempo logo a seguir às Cruzadas, que aliás nem tinham ainda acabado, que é o tempo de Dom Afonso II. E Dom Afonso II, os reis, durante as Cruzadas, beneficiavam os cruzados, portanto a Igreja, que era quem orientava esse combate, com terras, doavam-lhes terras. Mas depois conseguiram poder e, a partir dessa altura, o seu objetivo era concentrar o poder e evitar que essas terras não tivessem pagar tributos à própria coroa. E Dom Afonso II fez as Inquisições Gerais, que era uma espécie de levantamento das terras que havia no reino, a quem pertenciam, dos poderes, quem tinha poderes, quem tinha privilégios. Fez este levantamento no sentido de ver, ter a radiografia do tempo. E surgiu, com esta questão das Inquisições, surgiu um conflito entre o rei e o bispo e a família do Dom Gonçalo, do São Gonçalo, porque muitas dessas terras pertenciam a eles e o rei quis retirar os privilégios. Este conflito, segundo dizem alguns documentos, terá levado a que o próprio bispo fosse queixar-se a Roma e levou consigo o Gonçalo Pereira. Gonçalo Pereira, que hoje entendemos como São Gonçalo, que já estava numa freguesia perto de Vizela, mais propriamente a freguesia de Sampaio de Vizela, foi para Roma. Em Roma entusiasmou-se com a ideia de visitar os lugares santos para onde tinham passado o que tinha sido o grande objetivo da conquista dos cruzados. E foi visitar os lugares santos. Por ali andou 14 anos e, quando regressou, pretendeu ocupar a sua freguesia, onde era abade, a freguesia de Sampaio de Vizela. O padre que lá estava, que era seu familiar, recusou-se a entregar a sua freguesia. E porque se recusou a entregar a sua freguesia, e como o padre tinha a proteção do rei, ele acabou por sentir-se sozinho e resolveu enverdar
pelo eremitismo, tornou-se eremita, e ele deve ter conhecido Amarante. Deve ter conhecido que Amarante era um sítio que tinha prestígio, era um sítio onde havia a ponte romana, onde havia uma capela, e veio para cá. Passado um tempo, dedicou-se completamente à igreja, reconstruiu a capela e reconstruiu a ponte. É muito interessante este facto, porque um dos sermões do Padre António Vieira, que eu por acaso até trouxe e tenho aqui, um dos sermões do Padre António Vieira refere-se precisamente a isso. Diz Padre António Vieira, deixa eu ver se eu tenho isto aqui, se eu organizei bem isto, eu começou a falar sem seguir aqui o meu guião, de vez em quando está aqui. Diz o Padre António Vieira, isto é tão interessante quanto o Padre António Vieira faz um sermão aos peixes. E havia uma lenda que se dizia no tempo fundacional de Amarante, que era a lenda de que, quando estava a construir a ponte, os trabalhadores tinham fome e São Gonçalo pediu para trazer um cesto, atirou para o meio do rio e colheu muitos peixes muito gordos, e depois de ter dado aos trabalhadores, disse: vocês deixam ficar a cabeça e a espinha. E depois reuniu as cabeças todas e as espinhas, voltou a tirá-las ao rio, e os peixes recuperaram todo o corpo que tinham antes. Porque o Padre António Vieira tem o sermão dos peixes. Há quem diga que foi esta ideia de São Gonçalo, de estar aqui, das lendas de São Gonçalo, que o terá inspirado para esse sermão aos peixes. Nessa lenda de São Gonçalo, portanto, foi um sermão que ele fez no dia de São Gonçalo, 10 de janeiro. Ele diz assim, na Bahia, o Padre António Vieira diz assim: se do céu onde estais abaterdes os mesmos olhos divinos e os puserdes em Amarante, vereis pela fama e experiência dos milagres de São Gonçalo os que concorrem neste seu dia a visitar suas sagradas relíquias e encomendar-se a seu patrocínio. Não são 5.000, nem 10, nem 20.000, nem 30, nem 40.000. Vereis que a multidão inumerável de naturais e estrangeiros não cabe pelas estradas que cobre os montes, que inundam os vales, e que, não podendo todos entrar nem chegar de perto, cercam tumultuosamente a igreja, venerando e adorando de longe as paredes santas que encerram tão benéfico e soberano depósito, São Gonçalo. Portanto, no Brasil, portanto, na Bahia, a fama de São Gonçalo, as suas próprias lendas, já tinha chegado. Bom, e a vila desenvolve-se muito. Há um padre que fez um estudo sobre chama-se Memórias, também tem isso. Peço muita desculpa, mas eu fui sempre assim, por causa organizado. A minha mulher dizia: não percebo, não tens a cabeça, mas pronto, a gente é como é, e não se faz assim mesmo. Se fizesse assim mesmo, faria muito perfeito. E esse padre diz o seguinte, só um minuto, que eu já contei isso. Diz o seguinte, é que eu fiz isto para ler, mas não espero nenhuma estar a ler. Uma vez fui fazer uma conferência à Universidade de Évora e levei tudo escrito. Parecia que nunca mais acabava de ler. Eu sentia-me tão mal saber que estavam lá pessoas que sabiam mais do que eu. Mas é que sentia-me tão mal. No final, o professor que me convidou quis-me pagar as despesas todas, eu nem aceitei nada. Fui embora. O queijo que ele me deu, vim embora desistido. Não merecia, mas é ser eu a pagar pelo sacrifício que dei às pessoas. Espero que no final desta minha apresentação do livro o Dr. Teixeira e o Dr. Monterroso não me metam a conta. Este texto é muito interessante, porque é um texto que é uma radiografia do tempo de Amarante. É este, é do Padre Torquato Peixoto de Azevedo, das Memórias Antigas de Guimarães. Diz ele assim: a povoação de Amarante cresceu uma rua povoada de muita fidalguia, tem juiz de vara branca, porque nessa altura, no século XVI, Amarante era uma beateria, isto é, ela podia livremente escolher os seus representantes,
podia, representantes, que eram os que defendiam os seus interesses, defendiam os seus direitos, e tinha um governo quase autónomo, não era bem autónomo, mas era quase autónomo. Havia era um grande privilégio das povoações. A Amarante, nessa altura, era Amarante e Ovelha. Ovelha ou Ovelhinha, né? Ovelha. Ora bem, a povoação de Amarante cresceu numa rua povoada de muita fidalguia. Tem juiz de vara branca, tal juiz que deu, e todos os mais oficiais de justiça postos por El Rei. Tem Câmara e vereadores postos pelo povo. Quanto à eleição, não é vila postos pelo povo quanto à eleição. Não é vila morada, nem acastelada, nem tem lugar de cortes. São os moradores pelos redores muito abundantes e têm vinho, azeite, frutas de espinho, que é a fruta de espinho é a tangerina, o limão, é todos os árvores que têm espinhos, que é a fruta de espinho provenientes daquela de espinho e caroço, e 350 vizinhos. Portanto, havia 350 famílias desse. Tem vila, a igreja e casa de misericórdia, que por rica, reparem bem, documentado aqui do padre Tocato Peixoto da Azevedo, ele era muito querido por lá, que por via, portanto, tem misericórdia, está aqui, já sei que estava aqui a defender a misericórdia, tem por misericórdia, é evidente que isto não se dá aqui na misericórdia da Amarante, tem por misericórdia, que por rica, que por ser rica, todos querem ser da mesa com título de devoção. Portanto, os problemas de hoje repetem-se sempre. O Nietzsche, com aquela teoria do eterno retorno, ele tem alguma razão. Bom, o século XIII e XIV, como todos sabem, foi século de muita fome. Foram séculos maus para a agricultura, foram séculos que ainda não estava estabilizado a ordem do país, portanto a reconquista não tinha totalmente sido feita. Há entre os nobres muitas quesículas, há as chamadas guerras privadas, e sempre que há este drama terrível da fome, da miséria, do sofrimento, há sempre um surto grande religioso. E é nesta altura que vão aparecer na Amarante a gafaria, a albergaria, o hospital ligado à albergaria, a gafaria, como sabem, dos leprosos, que também devia de haver neste tempo. Tinha de haver neste tempo. E a albergaria tinha duas funções. Uma era dar guarida aos caminheiros comerciantes que eram pobres e, portanto, tinham de ir para o Marão, ou passar o Marão, ir para trás do monte, ir para o Douro, ou de lá ir para o Porto, para Braga, nessa altura eram os centros mais importantes. E sentiam-se mal, e a albergaria era o lugar que os acolhia. E por isso dispunha de cavalgadura, isto é, um conjunto de cavalos que, naturalmente, com carroça, os levaria para os hospitais de Braga ou de Guimarães. O hospital era para o tratamento imediato, quando estes tratamentos não podiam ser feitos aqui, portanto, os cavalos levavam os carros, portanto, de tração através de cavalos, levavam-os para estes hospitais. E apareceu também a Igreja da Madalena, o Convento de Santa Clara e as confrarias e as irmandades. As confrarias e irmandades, como sabem, foram de iniciativa privada, da sociedade que nós hoje chamaríamos de sociedade civil, mas sempre com uma grande ligação à Igreja. Tanto que estas misericórdias vão acabar depois, no século XVI, por tomar conta do hospital, também da Casa de Gafaria, da Capela de Santo Estevão e do hospital, como já disse. Ora bem, no tempo de Dom João III, isto em 1540, ergue-se o convento. Mas eu antes queria até referir aqui uma coisa que me parece interessante. O convento de Santa Clara, toda a gente sabe que os conventos, as freiras, uma das grandes preocupações delas era a doçaria. A gente conhece as histórias de Odivelas, do convento de Odivelas, ele tinha aquilo para o rei de melhores doces preparados. Há ainda vários doces com o nome de freiras, agora não me lembro, mas há vários doces que têm freira, não sei o quê, barriga de freira, isso mesmo, muitas vezes. Ora, a doçaria também aqui se desenvolve e tem de ter tradição nessas irmãs da caridade que nos proporcionavam esses doces que nós hoje, pelo menos a sua raiz está aí, esses doces que nós tanto gostamos aqui de Amarante. Ora bem,
Estava eu então a falar do Dom João III. Dom João III, também sentindo esse surto religioso, mandou fazer da ermida, da igreja pequena que havia, o convento, que hoje é o convento de Santa Clara. Este convento, como sabem, prolongou-se durante 4 reinados. Foi Dom João VI, foi Dom Sebastião, foi Dom Filipe, e, diga? O São Gonçalo. E, portanto, é muito natural que todos estes reis deixassem, todos estes períodos, digamos, deixassem a marca desse tempo. E nós encontramos aqui no convento de São Gonçalo, sobretudo 4 estilos, que é o estilo gótico, o estilo renascentista, que é do tempo de Dom Sebastião, o estilo barroco, que é do tempo de Dom Henrique, e depois o estilo clássico, que é do tempo dos filipinos. Portanto, durou 80 anos a construção do convento, mas esses 80 anos também permitiram enriquecer muito o convento. Naturalmente, o convento proporcionou mais gente que passou a vir a Amarante, que passou a ter como São Gonçalo, visitar o convento e cumprir promessas que faziam a São Gonçalo. É a partir desta data que, de facto, a Amarante se vai desenvolver muito. A partir desta data, isto são durante 80 anos. Ora, não sei se eu estou a ser aborrecido para não dizer aquela palavra. Não. Estava a ser para poderem ouvir. Diga. Está bem, pronto, obrigado. Eu também já sabe que a minha idade não poupa, eu já ouço mal. Eu e a minha mulher, às vezes agora estamos a falar um para o outro e ninguém nos ouve. É ótimo. O que tem as suas vantagens, de facto, tem as suas vantagens. Também tem as suas desvantagens. Ora bem, estava a referir-me sobre a importância do convento de São Gonçalo na dinamização da Amarante. São Gonçalo, a ponte teve um percalço que foi no dia 10 de fevereiro de 1763, como é referido no livro. Uma grande cheia desmoronou a ponte e foi reconstruída em 1782, iniciou-se a reconstrução, e foi aberta em 1790 e em 1721 foi completamente aberta. Não é? Foi completada com 2 pares de crochês, 2 adornos em forma de muro eleitoral e uma bancada em cada varanda, que é muito lindo, por acaso. Bom, a seguir, os momentos altos que estou a falar, que o livro refere, foi a crise que Amarante sofreu com as invasões francesas. Foi um momento trágico. Eu tive necessidade de reler o Aparício da Cunha, que foi um homem que foi talvez o maior estudioso das invasões francesas. Tem 3 volumes, foram publicados pela editora de que eu fui proprietário, sócio, afrontamento, e que dão uma fotografia. O homem, portanto, naquele tempo havia a ideia de que de França vinham as grandes ideias. Era o Iluminismo, era a Revolução Francesa, e portanto, sobretudo os movimentos mais progressistas achavam que Portugal só venceria os transmontanos, que eram os tipos de transmontanismo, não é transmontanismo, é transmontanismo, que eram os tipos agarrados às tradições, que eram incapazes de abraçar as novas ideias, se houvesse uma revolução em Portugal. E confiavam, muitos deles confiaram no tipo que fez as invasões francesas, como é que eles chamavam? O Napoleão. Confiavam no Napoleão, que o Napoleão trouxesse novas ideias. E houve muita traição. Houve até generais que foram fuzilados, acusados de serem traidores à pátria. Amarante também deve ter tido esse problema, porque nem tudo foi incendiado na Amarante. E deve haver alguma razão porque é que nem tudo foi incendiado na Amarante. Mas a Amarante sofreu. Tiveram as forças vivas da altura da Amarante,
empenhados em defender a Amarante, que era sobretudo o clero, era a nobreza, e era o general Silveira, que era uma figura importantíssima. Ele não era da Casa Amarante, era da Vila Real, mas foi um homem que encabeçou, que liderou a resistência com o general Bedford, que era das tropas inglesas que vieram ao São Luís. Bom, a Amarante foi incendiada, foi roubada, saqueada. Aliás, o roubo nestas guerras de massas, hoje não há guerras de massas, foi na Primeira e Segunda Guerra, hoje a guerra faz-se com drones, com aparelhos muito sofisticados de alta tecnologia, mas nesta guerra de massas, uma forma de pagar um tributo que recebiam os soldados que andavam na guerra era o saquear, o resultado dos saques que faziam, portanto levavam, e daqui foi muita coisa para a França de certeza, para a Espanha, que também tiveram soldados ligados a Napoleão, que eram espanhóis. Loazon ficou também com uma grande parte. Mas a Amarante começa-se a reconstruir logo que é impedida, digamos logo que os franceses são corridos da Amarante, e começa a reconstrução da Amarante. É interessante esta frase que diz Agostinho Bessa Luís, que há bocado citei: o que resta é sempre o princípio feliz de alguma coisa. Às vezes, nos momentos de derrota, a gente pensa que o mundo acaba, mas nunca acaba. Pode ser que venha outro momento. E é esse espírito de alma que o Teixeira de Pascoais, que é o poeta da saudade, é o poeta da nossa interioridade, ele fala constantemente disso. Possivelmente, haverá aqui muita gente que também faz o mesmo. Quando às vezes tem alguma amargura de vida, pega num poema de Teixeira e lê, e parece que o poema de Teixeira nos obriga a descobrir alguma coisa que faltava. Talvez por isso o Cesarino de Vasconcelos e outros diziam que Teixeira de Pascoais era um poeta superior ao Fernando Pessoa. Talvez por isso. Porque ele é capaz de ter entrado bem naquilo que é mais profundo dentro de nós. Aquilo que a nossa cultura do contato hoje esquece. Porque não obriga à interioridade. Não é? Nós hoje temos uma grande armadilha, que é a armadilha de que falou do homem unidimensional, que é o homem que todos pensam da mesma maneira. E todos pensam da mesma maneira como? Saber a mesma maneira que todos pensam ao ouvir a televisão. Os comentários são quase todos iguais. Quer dizer, aquele direito à diferença, nós corremos o risco, se tentarmos de frente nos considerar os tipos que fazem disparates. Porque nós somos capazes de ver, é aquele princípio hermenêutico que os jesuítas trouxeram, e que é fundamental, não sou jesuíta, mas que trouxeram, mas que é fundamental, que é o seguinte: que é esta pergunta singular, que é: porquê é que este sujeito diz o que está a dizer? Talvez a gente perceba, se perceber porque é que ele tem esta argumentação, porque é que ele faz esta afirmação, o que é que está antes. O Teixeira de Pascoais vai a isso pela ideia, ele tem uma ideia do mundo que é uma ideia muito próxima do que escreveu um grande teólogo, que era o Teilhard de Chardin. O mundo, a visão cósmica do mundo é anímica, tem uma alma, tem uma força. Nós estamos distraídos disso, porque só damos conta disso quando surge a ideia da barragem, que pode inundar a Amarante, outras coisas, a gente começa a pensar nessas coisas. Mas, de facto, há uma vida da natureza que nós não podemos esquecê-la. E o Teixeira de Pascoais faz essa ligação do homem à natureza. Bom, sempre não é do Teixeira de Pascoais que eu vim para aqui convidado, e espero que não me mandem a conta depois. Vou tentar acabar isto. Portanto, é com São Gonçalo que se vai reconstruir a Amarante. Abrem-se ruas, elevam-se espaços, alteram-se vias, transferem-se para outros locais e igrejas, são demolidas casas, construções de abastecimento, o fontanário, tanques, bebedouros, edifica-se um novo quartel, o Colégio de São Gonçalo recebe um novo local, obtém a colaboração dos conselhos vizinhos para compor as ruas, etc. Em 1874, o convento passa a albergar duas instituições importantes. O convento alberga duas instituições da sociedade civil, não é? Que é a Câmara e as Finanças. Emerge uma nova burguesia amarantina, uma empreendedora. Mudam-se, como sempre que há uma viragem, digamos, das ideias dominantes, das pessoas dominantes de uma terra, há sempre uma viragem de novas ruas, que é uma coisa, parece que é uma forma terrível de lavar
A memória não devia ser lavada, devia lá ficar. O Ponte Salazar, porque é que não ficou o Ponte Salazar? Depois, quem é Salazar? Eu vou-te explicar bem quem é Salazar. Olha, o teu pai estive preso por causa do Salazar. Então, porquê é que foi? Olha, não podiam dizer aquilo que me vinha à cabeça. E as pessoas ficam a perceber que o Salazar não era assim que muitos já querem evitar hoje, está a perceber? E é a pena não ter ficado isso. Lava-se a imagem. E, portanto, já ninguém pensa no Salazar. Quando se pensa no Salazar, já tem a outra vertente, a outra visão, que é uma visão que desfigura o homem. Era importante nós nunca desfigurarmos nada da nossa memória. A nossa memória é aquilo que temos melhor, é aquilo que nos faz ser nós próprios. Um homem sem memória é um homem vazio. É um homem vazio. Mas esta cultura desenvolveu-se, sobretudo, a partir do neoliberalismo, com aquela ideia americana do pragmatismo. O que é importante é aquilo o imediato, aquilo com que tu contactas imediatamente e que te seja útil, que é o critério do pragmático, é aquilo que nos é útil. Bom, em 1835 faz-se uma reforma muito importante, que foi a reforma liberal da administração geral e municipal. Portanto, havia 4 conselhos que estavam ligados a Amarante, que era o Conselho de Gouveia, Ribatama, e o Conselho ainda, falta mais 2, que é o Conselho... Diga? Gestácio, e não Gestaçou, e Santa Cruz, portanto, Ribatama. Estes 4 conselhos. O primeiro ficaram ligados a Amarante, as freguesias ficaram ligadas a Amarante e outras foram para Penafiel, para Solico de Bastos e até para o Marco. Foi o Conselho de Santa Cruz do Ribator, foi de Ribatama, desculpa, 24 de outubro de 1835. Depois, 1855 foi quando isso. Foi quando isso? 35. Não. Estão os dois certos. Então, não, foi 55. Em 35 também houve uma reforma. 55 terminou. Terminou, foi. Começou a haver umas reformas e 55 terminou. Em 24 de outubro de 58, extinguiu-se o Conselho de Gouveia. Em 1853 foi de Gouveia a Ribatama, extinguiu-se também. Em 58 foi Gestaçoa. Já estou cansado. Em 53 foi de Ribatama. Já estou a ficar, sabe que eu sou muito bem, dou conta disso, porque eu cortei o cabelo e as pessoas não dão conta disso, mas já estou. Em 1910, eu gostava de falar de uma pessoa, mas que foi um grande homem de Amarante e que hoje é pouco referenciado. Foi o António Cândido. O António Cândido chegou a ser padre e penso que foi padre. Mas foi um orador extraordinário. Um orador que não há história, talvez até da Península, não sei se... Porque era um homem que preparava o seu discurso. Não é que ele chegava, andava... os seus vitais, que dizia o outro, é um homem que preparava o seu discurso, preparava cada palavra. A biografia dele refere isso, refere que era um homem que estudava tudo que havia. Quando nós pensávamos que o que ele estava a dizer era um alto improviso, não era, era o fruto de muito suor, de muito trabalho. Acho que se perdeu também hoje nisso. Nós hoje temos muitos papagaios, mas temos pessoas com pouca substância, porque não há estudo. Não há reflexão, há aquela cultura de contacto, vê, olha, agrada, não agrada e vai-se embora. Isto é assim. A geração mais nova, quando tinha alunos, costumava dizer, isto é assim, porque é que é assim? Não é assim, pode não ser assim, sabe lá ver se é assim. Porque o rifão é sempre o mesmo. Isto é assim, olha, é assim. Mas a desenvolver o que querem dizer. Não é assim. O António Cândido nisto dá-nos um exemplo extraordinário. Ele reflete isso significa voltar a pensar aquilo que já se tinha pensado, ou que se tinha acolhido como uma ideia. Volta-se atrás, para ver se aquilo que está a dizer, volta-se para ver se estou a interpretar bem, se estou a enunciar bem. O conceito, aprimorar o conceito, saber trabalhar o conceito, é hoje raro. O António Cândido, que era considerado a águia do Marão, foi um homem que se abrilhantou precisamente pelo trabalho. Bom, em 1910 dá-se a implantação da República, uma nova burguesia desenvolve-se na Amarante, já ligada às letras e também ao empreendedorismo. Eu suponho que a Tábua Pão começa aí, desenvolve-se depois do 28 de maio, mas ela tem um seu passado. Depois dá-se o 28 de maio, foi como diz o livro,
portanto, expande-se, há uma expansão urbana, há uma nova toponímia, e aparecem as Caldas, que era foi um hábito não, foi uma preocupação que seguiu à Primeira Grande Guerra, foi a ideia de que as águas tinham produtos, tinham qualidades que poderiam curar muitas doenças, e elas proliferaram por todo lado. Amarante, a marca mais antiga, já tem dado uma falta, mas a cultura das águas desenvolve sobretudo nessa altura. Eu não tinha mais para dizer, a não ser pedir desculpa por não estar mais calmo, mas eu vejo tanta gente que sabe mais do que eu, e eu, portanto, quis cumprir a tarefa a mando daqui do meu parente e do meu amigo Teixeira. Espero que eles não me debitem a conta, quando eu for ali para a Sejam da Folhada, não me esperem de uma esquina. Pronto, não tenho mais nada a dizer.